Daniel capítulo 5 descreve para nós a história de um rei que caiu na festa, literalmente. Ele caiu no sentido de ter feito uma grande festa, mas ele caiu também no sentido de ter perdido o trono em uma noite festiva. Nós estamos pregando uma série de mensagens neste livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito para um povo que tinha sido levado para fora da sua terra, para o povo judeu, que estava vivendo na Babilônia cativo, debaixo da opressão de nações estrangeiras, e que estava sendo o instrumento de Deus para disciplinar o povo de Deus que tinha vivido em pecado. O povo de Deus durante muito tempo tinha se voltado contra as profecias que Deus tinha levantado através de vários outros profetas. Chega ao ponto daquele povo então ser alvo da justiça de Deus, sendo levado cativo para a Babilônia. Mas Deus não abandona o seu povo. Mesmo um povo que está debaixo da disciplina do Senhor, Deus encoraja aquele povo, mostrando para aquele povo que Ele continuava governando sobre todos, e que no tempo certo, Ele iria trazer aquele povo de volta, como tinha sido anunciado já. 70 anos aproximadamente iria durar este exílio lá fora da terra prometida. O capítulo 5 traz para nós um rei, não mais o Nabucodonosor, que tem sido objeto dos nossos sermões até o capítulo 4. Nós vimos capítulo 1, 2, 3 e 4, como que Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram fiéis ao Senhor diante de um rei perverso chamado Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor foi-se, partiu dessa para melhor. Nabucodonosor tinha morrido. Intervalo aí de mais de 20 anos, alguns estudiosos pontuam 24, 25 anos aproximadamente, se dá esse episódio do capítulo 5 de Daniel. E eu gostaria que nós pudéssemos ler este capítulo à medida que eu vou expondo com você nessa noite sobre este rei que caiu na festa. O que é que aconteceu com este rei que caiu na festa? Primeiro, nós vamos olhar aqui a festa do rei pagão. Vamos ler então Daniel capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 4. Você vê a descrição desta festa que o rei fez. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui você encontra então essa descrição de uma festa que foi feita para 1000 nobres. Naturalmente que o número 1000 é número arredondado, simbólico e tudo mais, mas foi uma grande festa. Há diversos relatos mostrando que era comum naquela época a Babilônia fazer eventos enormes, e este rei faz um deles. Este rei faz uma festa grandiosa com o intuito de mostrar o seu poder. O fato do capítulo 5 começar dizendo que o rei deu um banquete e o rei bebeu vinho na presença dos 1000. Aqui tem algo que é contracultural daquela época. Quando você tenta entender um pouco a cultura do mundo antigo, não era comum o rei beber na frente dos seus convidados. O rei tinha uma sala meio que de suporte, e ele comia e bebia lá, e diante dos seus convidados ele apenas passeava, andava, mostrava sua glória. Mas este rei quebra inclusive com um protocolo, e ele começa a beber na frente de um grupo de pessoas. Ele está fazendo uma festa, e a grande questão é por que este homem está fazendo esta festa? Essa festa não foi celebrada em um momento oportuno, não foi. Só para você ter ideia, os exércitos contrários à Babilônia já cercavam aquela cidade. Você deve lembrar que a cidade de Babilônia era uma cidade murada, uma cidade que tinha alguns muros inclusive dobrados, com grande extensão,
muros que davam sensação de proteção, e o rei estava lá dentro e tinha conflitos fora da sua cidade, e a Babilônia já tinha sofrido algumas derrotas em alguns lugares. Diante deste contexto todo, com exércitos ameaçando a porta da Babilônia, Belsazar resolve fazer uma festa. Que coisa é essa de fazer festa quando parece não ser tempo para festa? Belsazar provavelmente fez esta festa por algumas razões. Uma delas talvez tenha sido para mostrar como que nada estava abalando, que havia ameaças e tudo mais, e ele está dizendo, não, vamos mostrar para o povo que nada mudou, nós continuamos fortalecidos, porque nós temos muralhas. Há uma possibilidade, porque você deve lembrar que Belsazar, na verdade, ele é um corregente do reino. Neste mesmo período existe um outro rei que está governando na Babilônia, chamado Nabonido. Este rei, provavelmente pai de Belsazar, tinha feito um governo corregencial, e os dois reinavam. E Nabonido tinha sido enviado, tinha saído para poder tentar combate próximo da região da Arábia, e ele perdeu alguns combates lá, e tinha fugido de um território. Um dos reis estava desmoralizado, e talvez essa festa fosse até uma cerimônia em que Belsazar está dizendo, tem rei em Babilônia, aqui tem rei, aqui ninguém mudou, nada nos abalou. Talvez essa festa fizesse parte dos calendários comuns da Babilônia, anualmente, e então não poderia ser alterado, porque senão o povo ia dizer, olha, nós estamos para cair. O grande fato é que este rei faz uma festa pagã, e faz uma festa no sentido de mostrar o seu poder, e também até como um escapismo de fugir da realidade. Talvez você esteja dizendo, nossa, que rei besta, como é que um rei faz um negócio desse? Como é que um rei faz uma festa quando está próximo de ter combates em guerra? Não é muito diferente de muitos de nós, e com certeza não é nada diferente daqueles que estão fora do reino de Deus. Eles também têm dramas para enfrentar, eles também têm dificuldades, eles também têm medo, eles também estão assustados com muita coisa. Mas quantos deles estão fazendo festas, criando os seus impérios, tentando criar algum escapismo na vida, para poder dizer, olha, nós não estamos nem aí para o rumo da história, quando na verdade o medo ronda dentro do coração daqueles que não estão na presença do Senhor corretamente. E às vezes isso entra até naqueles que estão na presença do Senhor corretamente, e não conseguem enfrentar as dificuldades da vida, e cria alguns mecanismos de fuga, dizendo, eu estou aqui, está todo feliz. O rei cria uma festa, para poder acalmar o coração dele e do seu povo, quando não tinha clima nenhum para a festa. É impossível olhar isso aqui, olhar para o nosso país, e não lembrarmos, por exemplo, que o nosso país gosta de fazer isso. O nosso país gosta de criar cerimônias e mais cerimônias, para esquecer os dramas reais pelos quais ele passa. O que seria o carnaval se não um escapismo? Uma tentativa de dizer, nós não temos nada, nós estamos felizes, nós podemos nos alegrar, quando o número de violência é enorme, quando o número de bebedeira é enorme, quando o número de gravidez indesejada é enorme. Percebe como que é fácil fazer uma fuga? E a minha pergunta é, você precisa avaliar você. Talvez você tenha criado fugas para você. Talvez você tenha criado como fuga, por exemplo, abrir o computador e comprar à vontade no cartão de crédito, porque as coisas não andam bem na sua vida. E a forma de se alegrar é criando um escapismo, criando uma válvula de escape. Talvez tenha sido dizendo, não, eu vou investir na minha profissão. E aí você faz um castelo com a sua profissão, porque o resto da sua vida não está boa. Você não tem coragem de enfrentar aquilo. E aí você investe, cai o tempo todo naquilo, achando que aquilo vai resolver. O rei Belsazar está fazendo isso. Ele está fazendo uma festa em um momento inoportuno. Babilônia já tinha começado a cair em alguns sentidos. Não a cidade da Babilônia,
mas um dos seus reis já tinha perdido alguns combates fora, e os exércitos estavam marchando fortemente contra a Babilônia. Mas a arrogância no coração deste rei confiava nas muralhas que ele tinha, e dizia: nós temos água, nós temos comida, e é impossível entrar na Babilônia, então a gente vai viver aqui durante muito tempo, ninguém nos derruba. Não é assim que muitas vezes as pessoas fazem, inclusive com a estabilidade financeira, dizendo: eu tenho estabilidade financeira, então não preciso me preocupar com nada. É interessante que este texto de Daniel 5 nos faz lembrar de um texto do Novo Testamento, daquele homem tolo, que foi lá, colheu muita coisa, fez um celeiro enorme, guardou na despensa muita coisa, e disse assim: olha, minha alma, come e regala-te, tem muito. E uma voz diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem feito para quem será? Este rei, de certa forma, é um louco, está comemorando quando as coisas mais sérias da vida estavam se passando naquela noite. Talvez você entre aqui sem enfrentar as coisas mais sérias da sua vida e da sua história. Talvez você está construindo castelos de escapismo para você, a diversão, o lazer, seja lá o que for, para não enfrentar a realidade de que um dia você terá que prestar conta de todos os seus atos para um Deus soberano, governador da história, criador da sua vida. Eu quero lembrar que não adianta você fazer festa nenhuma, nada é capaz de tirar você de ter que prestar conta. Este rei também faz uma festa no sentido profano. Olha o verso de número 2. Olha o verso 2. Olha que profana é esta festa deste rei. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, vamos ler? Mandou trazer essa expressão Nabucodonosor, seu pai, não deve ser entendido como sendo pai próximo. A palavra pai no sentido de ancestrais. Nabucodonosor tinha governado no trono, era o rei mais famoso. Mas após a morte de Nabucodonosor, teve outras sucessões muito conflituosas. E este homem, Belsazar, provavelmente é filho não de Nabucodonosor, mas de Nabonido, que deve ter casado com uma das filhas de Nabucodonosor. Então essa ideia de pai é essa ideia de que ele tinha o direito ao trono e foi passado. Essa é a ideia aqui do verso 2. Mas por que é profano? Esse cara não se contenta apenas em fazer festa. Ele manda buscar os utensílios que tinham sido tirados lá da casa de Deus, há muito tempo atrás, em torno aí talvez de 40 anos atrás. Nabucodonosor tinha entrado em Jerusalém, tinha pegado os utensílios da casa de Deus, tinha levado e colocado aos deuses da Babilônia. E aquele rei diz: traz para mim, eu quero beber vinho nele. Irmãos, isso aqui é algo chocante, porque ele está usando instrumentos que eram considerados sagrados naquela época. Ele está usando utensílios sagrados. Talvez você esteja dizendo: tá, mas ele não crê em Deus mesmo. Não, ele é politeísta, ele crê em vários deuses. Isso era um absurdo, para até mesmo uma nação politeísta, porque eles estão dizendo: você está brincando com os deuses, não faça isso. Mas por que ele faz isso? E por que ele escolhe os utensílios do templo de Jerusalém, do Deus de Israel, sendo que tinha vários falsos deuses, e a Babilônia tinha conquistado vários territórios? Poderia ter pegado utensílios de outros, mas ele manda trazer aquele de Jerusalém. Esse homem está dando um arrombo aqui de arrogância. Ele deve ter com certeza ouvido falar das histórias que se passaram na Babilônia, e como que no passado teve um tal de Daniel, que disse assim para Nabucodonosor: o seu reino é uma cabeça de ouro, mas depois de você vai vir um outro reino. Isso deve ter rondado na Babilônia, e agora que os medos persas estão crescendo, talvez o boato fosse: não tem jeito, nós vamos cair mesmo. Lembra que tinha uma profecia que Daniel tinha dito? Talvez tinha circulado até as frases que Isaías tinha anunciado muitos anos atrás, dizendo: a Babilônia vai cair. Ele está dizendo: ei, traz aqueles utensílios, olha o que eu faço com os deuses de Israel, com os utensílios do Deus de Israel, melhor dizendo.
Ele está bebendo, porque ele está afrontando o Deus verdadeiro. Nós lemos na liturgia deste culto que os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. As pessoas aí fora conspiram contra Deus e às vezes medem força com Deus, como este homem está fazendo. Ele está dizendo: nós não iremos cair, nem que este Deus de Israel tenha anunciado, porque eu debocho do Deus de Israel. Minha pergunta clara para você é: como você tem lidado com as coisas santas do Senhor? E as coisas santas do Senhor não é esse púlpito, não é este local, não são os instrumentos. As coisas santas do Senhor é o seu corpo. Deus habita em nós hoje. Será que nós não temos feito da nosso corpo algo em rebeldia para com Deus? Que é o que Belsazar está fazendo. Com aquilo que era sagrado no seu tempo, aquilo que era do templo de Deus, ele está zombando. Não são poucos as pessoas que tentam zombar do Senhor. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar a segunda lição deste texto. Então a primeira lição é a festa do rei pagão. Ele faz uma festa no momento inoportuno. Ele faz uma festa para fugir da realidade, para mostrar para o povo: nós temos poder, nós dominamos, nada mudou. E ele faz uma festa para afrontar o Deus de Israel e usa dos utensílios sagrados. Segunda lição dessa noite: a intervenção do Rei dos Reis. Ah, queridos, não dá para brincar com Deus e sair ileso. Não dá para humilhar o Deus do céu e achar que vai sair barato. A intervenção do Rei dos Reis. Olha aí comigo, do verso 5 e 6, você encontra um antropomorfismo, uma forma humana se dando. Vamos ler? 5 e 6. No mesmo instante, então gente, que descrição! O rei estava enchendo a cara, zombando. De repente ele vê um dedo. Ele vê um dedo. E não tem corpo, só tem um dedo. E o dedo está escrevendo na parede. Ele muda o semblante, não tem mais festa, não tem mais alegria. As pernas batem palmas. Ele está amedrontado, porque o Rei dos Reis intervém na história. O Rei dos Reis, que fez todas as coisas, que fez este mundo, o nosso Deus, queridos, ele entra na história quando ele quer, ele trabalha na história quando ele quer, ele é o Deus dono da história. E um dedo começa a assustar esse rei, e não é diferente. Imagine você, zombando, humilhando, e de repente aparece um dedo e começa a escrever coisas na parede. E talvez você não esteja percebendo como que Deus ainda hoje está escrevendo coisas que assustam você. Basta você ler a palavra dele. Se você está em rebeldia com Deus, quando você lê isso aqui, assusta você. É também o dedo de Deus escrevendo, mas já escrito uma vez para sempre. E aquelas palavras começaram a causar medo naquele rei. Porque olha o verso 7. Verso 7, vamos ler? O rei percebe, esse homem está disposto a fazer daquele que conseguir interpretar a escritura alguém que vai reinar com ele. Esse escrito, melhor dizendo. Por isso que ele diz o terceiro no reino. Ele diz o terceiro porque é uma regência dupla até agora. O pai e o filho aqui, o Nabonido e o Belsazar, e ele diz: e agora eu coloco mais um aqui. Basta ele conseguir interpretar isso. O rei está fazendo isso porque o rei está amedrontado. Mas olha o verso de número 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura
nem fazer saber ao rei a sua interpretação. O dedo de Deus pinchou a parede, e não tinha ninguém que conseguia interpretar o que estava escrito. Verso 9, com isto, caiu a ficha que algo está errado. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer, ele só não sabe o que. Ele tem os escritos, mas não consegue ler. Provavelmente porque, como foi em aramaico, ainda não tinha os maçoretas, não tinham colocado as vogais, era só consoantes e tudo junto, então ficava difícil de saber aonde separar e o que significava aquelas palavras. E olha que informação que chega para este rei, verso 10, vamos ler? A informação que vai chegar para o rei é de que só tem uma pessoa que talvez consiga resolver este enigma. Vamos ler o verso 10? A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Vamos ler agora? Há no teu reino porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Irmãos, Daniel tinha sido levado jovem ainda para a Babilônia, em torno de 14 até os 18 anos no máximo. Este homem está provavelmente por 60 anos. Daniel já tinha passado por muitas coisas. Daniel já tinha confrontado o rei Nabucodonosor tantas vezes. Daniel estava esquecido no reino, ao ponto deste rei nem lembrar direito quem era Daniel. Mas a rainha mãe, que era a rainha que tinha presenciado mais fatos, a rainha que conhecia, disse: ei, tem alguém que pode resolver isso, e é o Daniel. Mas qual que é o impacto para o rei? Daniel adora qual Deus? O Deus de Judá, o Deus de Israel, o Deus que o rei pegou os utensílios e bebeu. E o único que pode interpretar a escritura é o homem que adora o Deus que o rei tinha zombado. Olha que ironia da história. A intervenção do rei dos reis mostra que quem manda na história é Deus. Bota um ponto final em qualquer festa, porque ele comanda toda a história do mundo. Lembra que o Novo Testamento vai fazer de novo menção a festas, e vai dizer que quando o Filho do Homem voltar, será como nos dias de Noé: comiam, bebiam e davam-se em casamentos, até que veio a chuva e todos pereceram. Ele diz: assim será quando o Filho do Homem voltar. Não importa a festa que o ímpio esteja pondo, não importa a rebeldia que eles estejam colocando, quando Deus quiser, Ele põe fim na história. Quando Deus quiser, Ele confronta, como Ele vai fazer com este rei. A intervenção do Rei dos Reis nesta história. Olha o verso de número 14. Verso 13, melhor dizendo. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, vamos ler? És tu? Olha como que ele continua sendo ainda orgulhoso. Ele está querendo colocar um limite. Ele está dizendo: você é aquele Daniel, cativo de Judá, você é cativo, não importa o conhecimento que você tem, você é cativo. E ele vai contar essa história, ele vai dizer: ninguém consegue interpretar isso, mas aquele que interpretar eu coloco como terceiro do reino. E ele está dizendo: será que você pode? Será que você tem condição? Verso 17, vamos ler? E aí eu chamo a sua atenção para a terceira e última lição. Então, a primeira lição, a festa do rei pagão. Foi a festa que o rei fez. Segunda, a intervenção do rei dos reis. Reis só fazem até aquilo que Deus deixa fazer. Quando o rei dos reis quer agir, ele age.
E ele põe um fim nessa festa, com um dedo assustador, com uma mensagem amedrontadora, faz com que este rei e todos ficam apavorados. Terceira e última lição, a mensagem de juízo proveniente do verdadeiro rei. Olha então a resposta que Daniel dá. Essa mensagem verdadeira vem da boca de um servo fiel. Vamos ler o verso 17. Então respondeu Daniel e disse: irmãos, isso aqui é lindo. Daniel não chega cheio de pompa. Daniel chega e diz assim: os teus presentes você dá a quem você quiser. Eu não quero nada do que é seu. Eu não mudo a minha mensagem. A ideia do rei é dizer: dá uma mensagem, traduz, quem sabe você faz alguma coisa. Você vai ser o terceiro do reino. Está dizendo, você vai governar. Se nós não cairmos, você reina. Mas Daniel é servo do Deus Altíssimo. Ele não está preocupado em agradar. Ele está preocupado em dizer a mensagem que tem que ser dita. E ele diz: fique com seus presentes para você, ó rei. Eu vou interpretar porque eu sou profeta. Nós temos aqui um homem de 60 anos, aproximadamente, já marcado pelo tempo e pelas desilusões, mas um homem firme, resoluto na mensagem que ele tem para transmitir. Quando eu e vocês estamos diante de Belsazares da nossa vida, de pessoas que estão vivendo pela carne, pelos seus prazeres, nós somos facilmente comprados, ou nós dizemos como Daniel disse aqui: que sejam os teus presentes para com você. Eu falo porque a mensagem foi dada a mim para ser falada. E ele vai interpretar essa escritura. Olha o verso 17. Olha o finalzinho. Lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ele não vai mudar a interpretação, ele vai ler o que está lá. E olha como que ele desafia este rei. Por que foi tão grave isso que o rei fez? Verso 18, vamos ler? Vamos ler do verso 18 até o verso 21. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se alegrou, e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso de dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteneses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Só um minutinho. Ele está recordando a história de Nabucodonosor. Ele recordou o sermão de domingo passado aqui dessa igreja. Nabucodonosor, Deus deu tudo a ele, se orgulhou, e Deus então vai e pesa a mão, mas ele se quebranta, reconhece o Deus Altíssimo. Mas olha o verso 22. Tu, Belsazar, ainda que sabias de tudo. Gente, Belsazar sabia de toda a história, e Belsazar não humilhou o coração. Cuidado com a mensagem do juízo de Deus que vem para você, porque você sabe já tudo isso. Você já vivenciou, você já presenciou, você já viu pessoas que se levantaram contra Deus, que viveram uma vida de pecado e foram humilhados. Cuidado, porque você sabe disso. E quantas vezes você repete na sua história aquilo que outros já fracassaram? Isso aqui é um aviso para nós. Nós não devemos ignorar as advertências que Deus nos dá na história. O tempo todo a história está nos ensinando. E alguém já disse que ou você tem a história como a sua pedagoga, como aquela que te ensina, ou você terá a história como a sua coveira, aquela que vai te enterrar.
de um jeito ou de outro, porque muitos dos acontecimentos vão se repetindo. Quantas pessoas você conhece que era contrário a Deus e que Deus pesou a mão sobre ela? Quantas pessoas que conviveram e de repente começaram a se rebelar contra Deus e Deus pesou a mão sobre ela? E talvez você está ignorando estes sinais para você. Talvez você está ignorando a história da sua vida, mesmo ouvindo tantos sermões. Daniel está dizendo para o rei: tu sabias de tudo isso. Sabe de uma coisa? O nosso problema não é conhecer. O problema do povo de Deus não é saber. Nós sabemos de muita coisa. O problema nosso é ser impactado com aquilo e mudarmos a nossa vida. O rei sabia do que tinha acontecido com Nabucodonosor, mas o rei se levantou contra o mesmo Deus e teve que sofrer na pele. Gostaria que você não sofresse na pele, aprendendo da história, vendo com a história, descobrindo como Deus tratou com aqueles que não foram fiéis para com Ele. Mas olha mais, olha que o rei se levantou contra Deus. Olha o verso 23. O rei sabia de tudo, mas olha o que o rei fez. Isso é da boca de Daniel falando com o rei, face a face. Um homem de 60 anos, confrontando o pecado de um rei. Vamos ler? E te levantaste além disso, irmãos, com quem está zombando de Deus, a gente tem que decidir se nós agradamos a Deus ou agradamos aqueles que estão zombando do Senhor. Daniel não tem medo nenhum de desagradar o rei, e diz: você se levantou contra o Senhor, você trouxe os utensílios da casa do Senhor, você profanou as coisas de Deus, e você adorou deuses de ouro, prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Olha que troca que esse rei fez. O rei trocou o Deus, o rei dos reis, por coisas que não têm nada de valor. Mas essa não é a história da humanidade. Troca o Deus dos deuses pela riqueza, troca o Senhor dos senhores pelos prazeres, troca aquele que fez todas as coisas para viver no prazer da carne, criam ídolos mudos para si mesmo, e é isso que Belsazar fez. E olha a loucura deste rei. Olha o verso 23, finalzinho do verso 23. Mas a Deus, vamos ler? A Ele não glorificar. A quem você tem glorificado? A quem você tem servido? A quem você tem adorado? A sua vida está nas mãos de Deus. Ou você adora a Ele, ou você está adorando ídolos, mas a sua vida continua nas mãos dele. E é isso que Daniel está dizendo. Daniel, que loucura que você fez. Você está nas mãos de Deus. E aí então vem a dura mensagem do juízo para este rei, a condenação. Daniel vai enfim interpretar o que estava escrito. Vamos ler o verso 24? Então da parte dele foi enviada aquela mão que te traçou esta escritura. Vamos ler? Esta, pois, Mene, Mene, Tekel e Parsim. É isso que estava escrito lá. E Daniel mesmo já traduz para nós. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus contou e acabou, deu fim nele. Chegou o último dia do reino. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Irmãos, isso aqui
mostra para nós como que cada um de nós precisaremos prestar contas da nossa vida. Um dia o nosso dia também será contado e vai dar fim dele, e vai ser colocado também em uma balança. O de Belsazar foi achado em falta, e a consequência é que o reino foi dividido. Caiu a potência enorme da Babilônia. Se eu e você vivêssemos naquele dia, nós iríamos ser daqueles que queriam morar na Babilônia, correr para lá, lugar de segurança, de proteção. Era potência mundial. Ela caiu, ela despencou numa noite de festa. Os exércitos de Dario estavam à porta, enquanto o rei comemorava, enquanto o rei dançava, enquanto esses fatos se davam dentro do palácio do rei, o exército estava entrando na cidade da Babilônia. As muralhas não conseguiram conter. Provavelmente um desvio feito em um dos rios possibilitou com que eles tivessem um acesso mais fácil. E aquela potência mundial ruiu naquela noite. E quando você olha o verso 30, diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Um homem que começou a noite em festa é morto porque estava brincando com Deus. De Deus não se zomba. Interessante que você viu aqui um dedo escreveu esta mensagem: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Há também um dedo de Deus na escritura, em outro lugar, que foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Os 10 mandamentos foram escritos com um dedo de Deus. E aqueles 10 mandamentos, a lei moral de Deus, é o padrão pelo qual Deus julga toda a humanidade, e coloca na balança a nossa vida, e coloca os 10 mandamentos do outro lado, e todos nós quebramos, não apenas um, mas quebramos todos os mandamentos. Tiago diz isso. Nessa balança da lei de Deus de um lado, e a nossa vida do outro, também vai ser encontrada em falta sempre. A Bíblia diz que pela lei ninguém será salvo. O escrito de Deus na tábua, na pedra, melhor dizendo, é algo também que tem que causar temor em nós, medo em nós. Como que a nossa vida, se for colocada na balança, e a lei bendita, perfeita de Deus, nós vamos ser achados em falta. E qual que é o jeito de não sermos divididos? Qual que é o jeito de não sermos lançados na perdição eterna? É ter alguém para ser o contrapeso nessa balança, e é Jesus Cristo, aquele que teve todos os méritos, o nosso Redentor. Ele sim viveu neste mundo, e os dias dele também foi contado, mas não foi achado em falta. Ao contrário, ele tinha mérito sobre todos os méritos, e sofre a morte de cruz, para que ele possa comunicar a mim e a você nessa noite os méritos dele, para que no último dia nós chegaremos diante de um tribunal, e a nossa vida, então, quando colocado na balança, a lei de um lado, a nossa vida do outro, que nos condenaria, mas os méritos de Cristo é suficiente para nós não sermos achados em falta. Mas quão triste será aqueles que não estão em Cristo? Quão em falta eles estarão naquela noite? Talvez você que me ouve nessa noite, talvez você ainda está em falta, porque ainda você não tem Cristo verdadeiramente na sua vida. E com isso eu não estou dizendo de ser membro de igreja. Há muitas pessoas que são membros de igreja, mas nunca entenderam a mensagem do Evangelho. Sabem de tudo isso, mas continuam zombando de Deus. Este rei teve que prestar conta naquela noite de festa. Eu não sei qual vai ser o momento que eu e você teremos que prestar a nossa conta. Eu só sei que o único jeito de não ser achado em falta é ser encontrado em Cristo. Louvado seja nosso Salvador e bendito, que veio a este mundo e nos uniu a Ele na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser encontrados dignos de entrar no reino dos céus. Mas que eu e você possamos entender a seriedade de pertencermos a este Senhor e vivemos uma vida que agrade a Ele. A Babilônia caiu naquele dia, Dario assumiu o controle. A história de Daniel ainda se dará no próximo domingo, com este novo reino. Mas já uma mensagem ecoou os exilados de Judá:
Deus cumpre a sua promessa. Deus havia dito, Babilônia vai cair. E Deus havia dito, Ciro, há mais de 100 e poucos anos atrás, Deus tinha dito, vou levantar o libertador Ciro, que vai ser um persa. A história está se descortinando, trazendo esperança para aqueles exilados. O Rei dos Reis está no controle da história e traz esperança para mim e para você, porque tudo o que Ele faz, Ele cumpre. Ele prometeu que a Babilônia cairia e caiu. Ele promete que um dia todos os governantes serão desapossados e o reino de Cristo vai sobrepor a tudo. Tomara que eu e você estejamos neste reino, usufruindo das bênçãos deste bendito reino. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque nós somos alertados pela Tua palavra nessa noite, de que há algo sério na nossa história, que cada um de nós daremos conta da nossa vida diante daquele que nos criou, e que nós possamos, ó Deus, entender que por nós mesmos nós sempre estaremos em falta diante de Ti, e que nós possamos nos agarrar sempre a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que aqueles que já têm Jesus na vida possam perceber que preciosidade é isso, que grandiosidade é isso, que tesouro maravilhoso é isso, e que portanto nós não devemos ficar com crise se Deus nos ama, se Deus cuida de nós, porque Ele faz isso na pessoa de Jesus Cristo. Mas se há porventura alguém nessa noite que ainda não tem certeza que está em Cristo Jesus, que ele possa perceber a seriedade de ser colocado em uma balança e ser achado em falta. Que Cristo possa se revelar como aquele que é o Salvador da vida, o Redentor da nossa história e o nosso governador. Obrigado porque a vitória do povo de Deus se dá por confiar nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele que nós adoramos, cantamos e nos dobramos nessa noite. E fazemos também essa oração. Em nome bendito de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar que a vitória do povo de Deus não é daqueles que correm melhor. A queda da Babilônia foi o início da vitória do povo de Israel. Mais para frente, em um tempo, Israel vai voltar de novo para a terra prometida. Isso foi porque ganhou, não por méritos, mas por aquele que governa a história.